Panorama Esportivo no ar, agora com a presença à minha direita de Salvador Bononi, vice-presidente da Federação Catarinense de Voleibol e coordenador de arbitragem da entidade. E à minha esquerda, árbitro nacional de voleibol, o Maurício Scharf, que vai nos falar um pouco da arbitragem aqui em Santa Catarina. Mas o tema específico é a arbitragem. E a novidade que a gente traz no Panorama Esportivo é um curso que a Federação Catarinense de Voleibol estará promovendo no mês de agosto. Curso de formação de árbitros e apontadores. É uma etapa que vai acontecer no mês de agosto, nesse ano de 2015. A proposta é de oportunizar o conhecimento específico das regras do voleibol e aprofundar estudos e discussões no assunto, formando novos árbitros e apontadores para o quadro da Federação Catarinense de Voleibol. Me chamou a atenção o cronograma deste período de curso aqui. Vejo que tem até questões práticas e teóricas e também área jurídica, atuação jurídica. Foi um advogado, foi convidado para palestrar a estes futuros árbitros de voleibol. Começo a entrevista com o Salvador Bononi. Tudo bem, Bononi? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar no seu programa aqui via internet, né, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro que estiver assistindo, né, ou acessando, né? E a gente está aqui para divulgar o curso que a federação está promovendo no mês de agosto. Esse curso é um curso específico feito só para Grande Florianópolis. Por que só para Grande Florianópolis? Porque esse curso vai ser ministrado durante o mês de agosto todinho, toda segunda e todas terças, das 18h30 até as 10h30 da noite. Então, na FESPORT, no auditório da FESPORT, né? Então, isso aqui é para beneficiar o pessoal só da Grande Florianópolis. Muito bem. Por que dessa preocupação da Federação de Vôlei em formar novos árbitros? Está havendo aí um envelhecimento, não sei se esse é o termo correto, né? Um envelhecimento do quadro atual, Bononi? Sim, olha, o nosso quadro está envelhecendo rápido e nós não estamos conseguindo repor as peças. E está também difícil a gente conseguir o pessoal que quer engajar na arbitragem e que tenha o compromisso de levar essa profissão. Não é bem uma profissão, mas vou dizer para você que eu digo, uma profissão, mas a arbitragem não é uma profissão regulamentada, né? Mas ajuda um pouquinho. Ajuda aquilo que, né? Sempre quebra um galho aqui, quebra o outro lá. Mas a realidade é quando você aperta um pouco, o pessoal pula. Isso pula por quê? Esse pulo que eu quero dizer para vocês, porque eles não querem ter com compromisso assumido. Muito bem. Deixa eu falar aqui com o Maurício Scharf. E cerca de uma hora antes de a gente entrar no ar, para falar a respeito desse assunto, nós conversávamos ali na porta da FESPORT. Nós estamos aqui no complexo da FESPORT e ele me falava a respeito dos bastidores desses cursos e dos bastidores de um potencial talento para ser um bom árbitro. Existe a necessidade de grande dedicação, né, Maurício? Existe. Nosso boa noite primeiro. E o compromisso que o Salvador comentou, a gente está encontrando uma certa dificuldade nos árbitros novos. Então, a gente tem uma dedicação de anos, né? Então, há um estudo tanto para fazer o curso, que a gente recebe todas as apostilas, recebe toda a regra, tudo é dissecado nesse curso para os novos, né? Inclusive o Salvador e o Paulo, que são os instrutores do curso, mais o psicólogo e o advogado, fazem todas essas partes. E os árbitros, alguns graduados mais antigos, vêm colaborar também, às vezes, na parte prática da avaliação desse pessoal. Então, assim, a gente faz esse estudo. Depois que a gente passa, a gente comenta muito que agora está da nova, que eles têm que participar, ir ao ginásio e assistir não ao jogo de voleibol, e sim a arbitragem atuando. O nosso empenho com uma gurizada nova é com que eles vão para o ginásio e assistam o jogo dos mais experientes,
para tirarem, captar as coisas boas, as coisas que acontecem no jogo. Então, estudar a equipe que você vai apitar, né, ver posicionamento, formação da equipe, parte disciplinar, né, tudo isso são jogadas, todo o complexo do vôlei, ele está embutido ali naquele jogo e a gente tem que aplicar as regras. Então a gente tem que estudar não só a teoria, só a regra e só os manuais, que é o guia de arbitragem que a gente recebe da confederação, mas também a parte prática. Então a parte prática a gente tem que estar assistindo. Muito bem. Para um iniciante chegar à graduação que você chegou, demora quanto tempo? Olha, depende muito da capacidade do árbitro. A confederação tem um regulamento que normalmente é de 2 em 2 anos a promoção de um árbitro que iniciante para regional, que hoje é a federação que indica essa promoção. Aí do regional, que já é registrado na Confederação Brasileira de Voleibol, ele tem no mínimo 2 anos para ir para o próximo curso, né? Ele tem que estar no mínimo 2 anos atuando naquela categoria para seguir em frente num próximo curso que é feito durante os campeonatos brasileiros de categorias de base, e que são feitas provas e parte prática e parte teórica. Inclusive o Salvador é um dos instrutores nacionais e participou há pouco tempo de um campeonato desse com avaliação, com instrução e tudo. Então depende muito da capacidade do árbitro. Às vezes o árbitro tem condição, e a gente fez esse curso aqui em Florianópolis, a federação está fazendo também, para a gente trazer gente nova que tem a possibilidade mais tarde de chegar também a internacional, porque também para chegar a internacional tem uma idade mínima. Muito bem. Voltar com o Salvador. Quem foi que participou de cursos desta natureza, chegou numa graduação legal? Você lembra mais ou menos que hoje está de bem com a vida, está apitando bem, está sendo escalado, tem uma boa relação com a Confederação Brasileira de Vôlei, está sempre envolvido, sendo chamado para apitar jogos importantes? Que passou por esta sabatina, podemos assim dizer. Sim, nós temos um quadro de árbitro nacional que estão todos em condições de apitar. Pode citar nomes. Maurício, James Beal. Maurício, que está aqui ao meu lado? Esse senhor? Também já foi árbitro que já apitou final da Superliga. Então, Paulo Beal, que agora que é o nosso árbitro internacional. E está vindo uma garotada nova aí que a gente está colocando nos jogos de segundo árbitro para que vai pegando experiência. Tem o árbitro Patrick Basso, que é o árbitro que é um professor nosso para ser candidato a internacional futuramente, né? Patrick é daqui da região, né? Isso, aqui é nosso, de Florianópolis. Então, mas assim, a gente está investindo nos árbitros mais novos. Por que eu quero dizer dos árbitros mais novos? Porque para chegar internacional, só daqui 10 anos que tem vaga aberta para o Brasil. Então não adianta a gente investir no árbitro que tem com 36, 37 anos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ele pode chegar só ao árbitro nacional, ser um bom árbitro nacional, trabalhar na Superliga. Mas se pretender chegar a ser árbitro internacional, nós temos que começar a investir nos garotos agora, na turma jovem de no máximo 23 anos, 24 anos, para quando daqui 10 anos ele chegar a próximo dos 40 anos e já está pronto para ser candidato a internacional. Bom, árbitro de voleibol, como qualquer árbitro de qualquer uma outra modalidade, existe uma complementação financeira. E dependendo da competição que ele participa, ele tem uma bonificação, ele tem uma diária, uma taxa de arbitragem. Hoje, qual é a menor taxa para apitar um jogo, hein, Salvador? Olha, a gente tem a taxa assim, a gente tem dividido por categoria. Por categoria. Você é nacional, você é regional? Uma média de o quê? Uns 120, 110 reais por jogo? O internacional no nosso campeonato estadual está dando 200 e pouco. Quanto é que ganha um árbitro para apitar um jogo de Superliga hoje? O árbitro internacional está 500 e pouco. 500 e poucos reais? Um pouquinho real. Depois veio o nacional, deu 380 com desconto, né? Com desconto. Isso, tudo livre? Tudo. Porque não, ele recebe uma taxa bruta onde tem o desconto do INSS e do ISS, né? Então dá em torno de 16% a menos. E essa taxa. E ele que escala vocês tem que ser amigo para apitar bastante jogos e ganhar um dinheirinho extra, não tem, Maurício? Não tem que ser amigo, não.
tem que mostrar na quadra a competência para poder ser escalado, tanto a nível estadual como a nacional. A nacional, a federação, ela faz uma indicação dos árbitros na primeira fase da Superliga e a COBRAV, que é a Comissão Brasileira de Arbitragem, aceita ou não aceita a indicação da federação para atuar naqueles jogos da Superliga. A partir da segunda fase, a escala é diretamente da COBRAV. Então, e aqui na federação e tem o departamento de arbitragem, tem os critérios de arbitragem e o nosso pessoal, a gente é escalado conforme a categoria, conforme a condição do campeonato. Aí o Salvador, que é o nosso diretor, ele faz a avaliação para ver aonde a gente vai poder atuar em campeonato, em qual época. Além da qualificação como técnico, como árbitro, né? Tem o dom de apitar, tem o comando da partida, enfim, o que é necessário para ser um bom árbitro, Salvador? Olha, primeiro a pessoa tem que ter uma índole boa. Não adianta se você ser bom tecnicamente, mas ter sua vida particular desajustada, isso aí pesa muito também, a gente leva muito em consideração isso daí, entendeu? Porque quando a pessoa, o árbitro, ele pode não ser bom tecnicamente, mas a gente consegue colocar esse cara tecnicamente lá em cima. Mas quando ele do desvio da sua personalidade, da sua postura, isso é meio difícil, né? Então a gente tem essas regras, então eu acho que todo mundo que está na arbitragem tem que ser coerente, tem que tá sempre com a personalidade em dia, isso daí é muito importante, isso daí. Então o resto, tecnicamente, a gente dá um jeito. Você atua também como um conselheiro também para essa moçada, né? Também, a gente conversa. Dá uns puxões de orelha, enfim, conversa. Chama no cantinho, pega pelo braço, vem cá, meu filho. Isso. Tu fez hoje uma coisa que não se faz de maneira nenhuma. Isso mesmo. Não me faça mais isso. Isso, toda rodada, todo campeonato que a gente vai, a gente sempre anota e que depois termina a rodada, a gente chama. Discretamente. Não, a gente chama todo mundo, conversa, explica onde que ele errou, qual a maneira, qual o procedimento dele que tem que ser feito e passa para ele que ele tem que ser feito no próximo jogo. Para que esse erro que ele cometeu hoje, ele não cometa amanhã. Muito bem. Interessante essa preocupação de vocês com a qualidade técnica, né? Porque o voleibol sempre ainda traz um pouquinho de polêmica em relação à arbitragem, não tão quanto o futebol. Vocês estão sempre à frente, né? Querendo aperfeiçoar cada vez mais. A gente procura fazer, porque não é fácil a gente trabalhar nesse sentido. Se você abandonar, cada um faz como quer, se a gente está em cima, cobrando aqui, cobrando acolá, e você imagina, se você abandonar, como é que fica isso daí? Não é fácil não. Se a gente está em cima, já tem dificuldade de você transmitir, de você cobrar umas coisas que é feita no jogo e já confunde as coisas, você imagina você abandonar assim, aí, meu Deus do céu. Falando como árbitro, Maurício, o que há de mais gostoso em ser árbitro de voleibol? Olha, eu tenho bastante anos já, né? A gente já fez parte integrante da diretoria da federação, mas eu ainda gosto bastante de atuar, eu sinto prazer ainda em atuar. E assim, o que o Salvador falou da preocupação nossa dos mais experientes com os mais novos, a gente tem essa preocupação porque daqui a pouco a gente vai parar e quer deixar um quadro numa linha que a gente já vem seguindo há anos, que o Salvador e o falecido Chiuri implantaram aqui. Então a gente está seguindo uma linha e quer que os novatos sigam também essa linha e tenham uma postura, uma condição para atuação dentro daquela linha e o que a COBRAV espera da gente. Tanto que, se você vê do relatório, o Salvador pode até falar, foi agora coordenando, os nossos árbitros, quando saem em campeonatos brasileiros de divisão de base, ou eles estão na semifinal ou estão na final. Eles só não apitam final quando Santa Catarina participa. Por quê? Porque a postura que os nossos árbitros têm e a condição técnica que eles vão para esses campeonatos, que a federação aqui implanta, fazem com que eles tenham condição técnica na frente de alguns árbitros dos outros estados, inclusive de próprio São Paulo, que é uma equipe que tem 6 equipes na Superliga, que Minas tem 4, mas os nossos árbitros ainda, em questão técnica, de avaliação técnica, eles estão superiores a muitos que tem por aí.
A gente tem percebido realmente nas partidas que a gente acompanha na Sport TV, enfim, voleibol de alto nível, sempre tem um árbitro catarinense, se não como primeiro árbitro, mas árbitro de linha, sempre tem uma representação catarinense nessas competições de qualidade que a gente está acostumado a assistir na TV. Salvador Bononi vai ser um dos ministrantes do curso de formação de árbitros e apontadores. O professor Paulo Beal, que é árbitro nacional também, internacional, também vai ser um dos palestrantes. O psicólogo será, ou a psicóloga, não sei se é a Maslova da Maranhão, uma psicóloga? Isso, Psicóloga. E o advogado o Dr. Giovanni Mariotti, que vai falar a respeito das questões jurídicas que envolvem a arbitragem. Este é o quadro, portanto, de ministrantes deste curso de formação de árbitros e apontadores. Tem testes teóricos e práticos. Como é que funcionam esses testes teóricos e práticos depois de um determinado período do curso? Isso. Distribui uma provinha? Uma provinha. São 32 horas de regras práticas, regras teóricas. E depois de 32 horas nós aplicamos uma prova. E essa prova tem que ter no mínimo 8 de média para ser aprovada. Mínimo de 8 pontos. De 0 a 10. 0 a 10, tem que ter, o candidato tem que tirar 8. E depois desse 8 ser aprovados, os candidatos que são aprovados na parte teórica, eles vão para uma parte prática depois. Como é que funciona essa aula prática? Essa aula prática a gente promove um campeonato, um torneio, né, onde tem 5, 6 equipes, e nós vamos avaliá-los de acordo com, nós botamos eles para apitar, e nós vamos ver quais as condições dele, se eles têm o conhecimento da regra. Da atuação deles sai a notinha. Sai a notinha. Então tem que ter no mínimo 8 também, para que seja aprovado para ser árbitro da federação, que é um árbitro iniciante. Aí passa a ser iniciante. Qual é o grau depois de iniciante mesmo? Depois de iniciante tem um estágio de 2 anos. Esse estágio, esses estágios são como disse, vai eu, o Maurício, o Paulo, nós estamos sempre juntos. Uma supervisão. É uma supervisão, isso mesmo, é a palavra supervisionado para nós e comentando com eles, instruindo, corrigindo o que eles erram, como tem que ser feita a postura, a sinalização. Na condição de iniciante. De iniciante, para que quando eles evoluírem, tem pessoas que em 1 ano já está apto a escrever como regional. Como regional. Isso, regional já está escrito na confederação. E depois de regional ele chega a nacional. Aspirante a nacional. Aspirante a nacional. E aí tem mais 2 anos de aspirante a nacional. Para nacional é um teste mais assim rigoroso, porque daí vai se formar para árbitro internacional, que você chega assim, então, a média dessa formação é 9, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E tem pelo menos um básico do inglês. Entendeu? Aí do nacional para o internacional é um tempo mais longo, porque aí você prepara o árbitro para quando ele sair de nacional para ir para internacional, ele já está pronto para apitar Superliga, campeonato sul-americano. Então, o que nós fazemos? Antes de ser esse árbitro e ir para a internacional, certeza que ele está apitando fluentemente a Superliga. Muito bem. Onde é que a moçada que tiver interesse pode obter informações sobre este curso? Está no site da federação, só entrar no site da federação, né? voleibol-sc.com.br. Isso, aí só acessar. E os folders estão todos distribuídos, vão ser distribuídos, está sendo distribuído também nas faculdades aí, nas de educação física. De educação física, tá? Para que vocês tenham o acesso em todos os folders e as informações. O curso começa no dia 3 de agosto. E vai até dia 25 de agosto. Essa é a última parte teórica. Muito bem. Tá? E além desse curso, nós vamos realizar outro curso, que vai ser de âmbito estadual. Entendeu? Vai ser em Rio do Sul, do dia 30 a 3 de novembro. Esse daí que vai ser um curso, vai ser agregado só o final de semana, de quarta a domingo. Muito bem. Trabalha bastante, né? Além de arrumar a escala de árbitros para as centenas de jogos da federação, ainda tem que se preocupar com esses detalhezinhos aqui. Não, a gente tem essa preocupação muito grande, eles na federação, essa preocupação é muito grande. E como ele falou, esses árbitros novos
passam na mão dos mais experientes, que existe um quadro de coordenadores, tá? E nesse quadro de coordenadores são as pessoas, os árbitros mais experientes que nós temos na federação, né? Além do Salvador e do Paulo, né? Tem mais eu, tem mais o Lemos e tem mais o Feltrin e o James Beal, irmão do Paulo. Então nós coordenamos os nossos campeonatos quando essa garotada vai, e a gente repassa tudo isso aí, tanto que o Salvador passa pra gente, a gente repassa aos guri para poder seguir aquilo que eu falei, nós temos aquela mesma linha, tanto que os coordenadores, a gente está sempre em contato, a gente está sempre se atualizando, sempre conversando sobre as regras, surge alguma dúvida, a gente conversa diretamente entre a gente, para não deixar que eles saiam de uma competição com dúvida. Muito bem. Maurício Scharf, árbitro nacional, obrigado pela presença aqui no Panorama Esportivo, será sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Júlio. Você também, o Braga. Bom, Salvador, faltou dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que o voleibol de Santa Catarina é um dos voleibol, e a federação é uma das mais respeitadas no Brasil, isso eu tenho certeza. E a gente tem um crédito muito grande, não só na parte administrativa, mas como na parte de arbitragem. Isso daí a gente, no Brasil inteiro, a gente tem um grande como é que é? Conceito. Um conceito. Né? Então eu acho que isso daí só a gente consegue através de trabalho. Esse trabalho você conhece que o trabalho da gente é sério, a gente gosta. Eu não vivo do voleibol, vivo para o voleibol. Então isso daí eu já estou querendo parar, mas é uma cachaça, você entende? Então, mas eu acho que mais uns aninhos aí a gente já vai parar. Então a gente quer deixar encaminhado isso aí, a federação. Foi longos anos para a gente conseguir chegar onde nós chegamos. Não foi fácil, mas tem que ter trabalho. Se a gente não trabalhar e dedicação, isso daí é complicado. Mas a gente agradece e sabe que tendo saúde a gente chega lá onde a gente quer. Muito bem. Salvador Bononi, vice-presidente da Federação Catarinense de Voleibol e também diretor do quadro de árbitros da entidade. E o Maurício Maurício Scharf, árbitro nacional, foram nossos convidados do Panorama Esportivo em seu segundo bloco.